Atenção, qual é a foto do Whats de Carlo Ancelotti? Mulher, eu nem botei foto. Aqui, ó, Ancelotti. Tá ali, ó. Aqui tá a mensagem dele. E o Pato é um dos caras que tem uma entrada junto ao Ancelotti incrível, né? Sim, somos amigos há muitos anos. Como eu sabia que o treinador ele era muito supersticioso, apesar de ser sueco, ele era muito supersticioso. Aí eu fui lá conversar com ele. Eu digo, mister, o senhor sabe que o Renato, ele em clássico, ele arrebenta. Ele ganhava clássico sozinho. Tu pegou muita mulher nessa vida, pô. Olha, eu brinco com o pessoal lá na área que eu peguei 780, mas não chegou aí. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para o conteúdo que vocês sabem, toda segunda-feira, 19 horas. E aí, de vez em quando, a gente coloca também nas quintas-feiras, 19 horas. Esse é um canal democrático, a gente nunca sabe exatamente quando tem, mas sabe que tem, tá? Então, ó, tá vendo esse assado? Gostou? Deixa o seu like, deixa a sua inscrição. Não é inscrito ainda? Corre e se inscreve no canal, que é super importante para você receber sempre as notificações do assado, tá bom? Ó, tem vários assados, a gente está chegando aí no número 300, ou seja, são 300 conteúdos para você se divertir, fora o canal, só fora os cortes, né? Tem todos os cortes espalhados. Então, já sabe, gostou do assado, espalha para os amigos e curte o assado com a gente. Hoje a gente vai receber Roberto Pato Mori! Uma salva de palmas, por quê? Porque o Pato Mori hoje na Rádio Grenal, aqui em Porto Alegre, mas, cara, o Pato tem uma história maravilhosa. Ele foi, dizem, o primeiro assessor de imprensa da história do futebol. O cara viajou com o Falcão para a Itália e lá ficou. E hoje a gente vai saber de toda a história de Roberto Pato Mori, o Pato, pra gente poder trocar ideia e saber um pouco mais dessa vida atribulada. Tem muita coisa legal. O homem é amigo, parceiraço do Ancelotti, nada mais nada menos que técnico da seleção brasileira. Então não perde, tá bom? Já compartilhe o conteúdo e saiba que este assado tem um oferecimento de Alfa. A Alfa é a patrocinadora master de Grêmio e de Inter, sempre um lance à frente, é a Alfa que está conosco. Olha aí a Alfa na tela, que beleza! Então já sabe, né? Entra lá, te registra na Alfa e coloca o time que tu torce, tá bom? Coloca o Grêmio lá, porque isso vai ser muito bom para o clube. Tem um din-din a mais no clube quando se registra e diz qual time que torce, tá bom? É para se divertir, tá? Ou seja, não é investimento, é entretenimento, é a Alfa, assim como o Marquespan. Marquespan está conosco, mais de 17 milhões de pães franceses feitos diariamente é Marquespan. Fruc Bebidas apresenta hoje, a gente tem tem Guaraná Fruc Zero, uma delícia. Tem a água, como é que chama? Água saborizada. E deixa eu mostrar para vocês, tem novidade na área, olha que delícia. Tem duas, estão geladinhas aqui, ó. Tem a água saborizada blueberry e limão siciliano. E também tem a bergamota e capim-limão. Águas saborizadas da Fruc. Lançamento, hein? Uma delícia. O que mais que tá com a gente aqui para você não se perder? Neugbauer tá conosco. Ao final sempre tem Neugbauer, aquele chocolatinho top para comer depois de um assado, porque o assado é feito com ave serra. Hoje tem coxinha temperada, mas pode ser também aquele coraçãozinho que é um sucesso absoluto em todo assado. A ave serra tá conosco. Em breve tem novidade na área. Não perde, eu não posso falar ainda porque tá para sair, mas tem novidade da ave serra que vai ser uma delícia. A carne bovina aqui no assado é PMI, a carne Las Piedras Uruguaia daqui, ó. Uma delícia. E para finalizar, os nossos parceiraços, Grupo Sinosserra, composto aí de Sinoscar, Tramonto e também Guaibacar. E quero dizer que a Guaibacar, no dia 5 de junho, estarei na Guaibacar. Olha aqui, ó, tem lançamento, atenção, hein? Você tem a Guaibacar, a matriz ali na Sertório, tem o lançamento do Tera.
estaremos lá, tá bom? Durante o assado eu lembro vocês. Então, ó, se inscreve, deixa o like, compartilha e desfrute que hoje tem Roberto Pato Mori pra gente rir e se divertir no assado. Agora sim, voltamos nessa vinheta maravilhosa. Estamos aqui diretamente dos nossos estúdios. Já faz um bom tempo que vocês estão vendo que a gente está em São Paulo, Rio de Janeiro. A gente está sempre viajando o Brasil, nunca sabemos exatamente onde estamos, mas hoje estamos de volta aqui, direto do nosso estúdio, para viver um momento maravilhoso. Um ícone. Tchê, vocês aí vão ficar sabendo uma história extremamente curiosa, então eu dou as vindas. E vocês... batam palmas, onde quer que vocês estejam, para Pato Mori! Beleza, beleza, grande Duda. Como é que é o gritinho? Como é que tá? Seja bem-vindo. Tudo bom, querido? Muito obrigado, Sou viu? teu fã, hein? Sou teu Que fã. isso, eu que sou teu fã. Como é que vai o Patinho, hein? Tá bem, tá bem. Estamos aí, né? Quantos anos tá, Pato? 7,6. 76 anos, 7,6. Que loucura, tia. Quanto tempo tu tá na comunicação, cara? Eu completei 50. 50 anos? 50 anos, é. Claro, juntando com os 30 anos que eu passei na Europa, né? na Itália. Então são 50 anos. Cara, o Pato Mori tem uma história muito curiosa e esses dias até, devido à contratação do Ancelotti, muito se falou no Pato. E o Pato é um dos caras que tem uma entrada junto ao Ancelotti incrível, né? Sim, somos amigos há muitos anos, desde o tempo que ele jogava na Roma, né? Naquela Roma do Falcão. Isso. E criamos uma amizade muito forte. Sou muito amigo dele, fui muito amigo da ex-esposa dele, que infelizmente faleceu. E a Luísa, essa atual esposa eu não conheço, que é uma canadense. Uhum. E o Carlos é uma pessoa excepcional. O Carlos, inclusive, me deu uma entrevista na Rádio Grenal, a rádio que eu trabalho, quando ele ganhou a Copa dos Campeões, a última Copa dos Campeões. Naquele dia, a imprensa do mundo inteiro estava atrás de capturar uma palavra dele. E a mim ele atendeu e me deu aquela entrevista que foi reproduzida, inclusive, na rádio outro dia. Então é uma pessoa sensacional, pessoa muito, muito bacana. Incrível. Aliás, tomara que dê sorte. Deixa eu mandar um abraço, pessoal da Rádio Grenal, agradecer, pessoal, a Marjana e todos pela liberação do Pato. O Pato é um patrimônio histórico da comunicação gaúcha, brasileira e, quiçá, mundial. Então, muito obrigado à Rádio Grenal. E que vocês não podem... exagera, Doutor. Não, exagerei um pouco? Não exagerou. Tá bom, então vou baixar um pouco. Mas, ó, o Pato pode ser ouvido diariamente lá na Rádio Grenal, né? Caso você não, se você não for aqui do Rio Grande do Sul, para escutar, vai lá, busca a Rádio Grenal, o Patinho tá lá diariamente. É sempre ali na hora do almoço, ali, né? Das 11 a 1. Das 11 a 1. Tem o dupla, né? E depois tem o Atares também. Com Dal, Guto, Júnior, Ruschel. É uma turma boa. Tem o Edu também. É uma turma boa. É uma turma boa. A gente já vai falar um pouco da Grenal, um pouco não, bastante. Leandro Bess. Leandro Bess também, mas eu quero falar, antes de nós falarmos da Rádio Grenal, eu quero entender, cara, porque tu tem uma história de fato muito legal. E esses dias, com essa contratação do Ancelotti, muito se falou dessa entrevista que tu citou, e muito se falou também, é verdade que tu é o primeiro assessor de imprensa da história do Brasil? Que história é essa? Não, na época em que o Falcão me convidou para ir até a Itália e acompanhar a aventura dele na Itália, não existia a figura do assessor de jogador de futebol. Inclusive o Rodrigo Paiva, que depois trabalhou também na CBF, em uma entrevista que ele fez, inclusive ele fez essa citação. E, então eu acabei me tornando, sem querer, tornando o primeiro assessor de imprensa
de um jogador de futebol, que não existia na época. Isso 1980, 79, 80. Depois acabei trabalhando o Falcão veio embora de volta para o Brasil, e eu trabalhei com o Emerson, na assessoria do Emerson Ferreira da Rosa, que hoje mora em Miami, e depois trabalhei para o Mancini, que foi lateral do Atlético. Claro, óbvio. Foi da Inter de Milão, da Roma, do Atlético Mineiro. E do Atlético, Então foram esses 3 personagens a qual eu colaborei, né? O Pato, mas assim, a tua, vamos dizer assim, o nome do Pato Moura ainda é muito ligado ao Falcão. Né? Como é que começa? É irmão, né? Mas assim, como é que começa essa amizade de vocês dois? De que ano é isso? Como é que foi o início da trajetória? Isso começa em 1973, 74. Eu era muito amigo do Gelson, que foi um goleiro que o Internacional teve, que jogou nas categorias de base com o Falcão. E o Gelson jogava com o Falcão, na categoria de base do Internacional. E eu e o Gelson eram muito amigos, nós jogávamos inclusive num time amador. Nas horas vagas o Gelson jogava nesse timezinho, que chamava Monte Cristo. E o Gelson um dia me disse, olha, eu vou te apresentar um guri que joga comigo lá no Internacional, que é um guri muito legal, um guri bacana, que mora em Canoas. O Falcão tinha 17 anos na época. Eu digo, tudo bem. Aí uma tarde eu fui lá no Beira-Rio, com o Gelson me apresentou esse tal de Falcão. Então é uma amizade que já dura mais de quase 73. Mas tu já era jornalista, tu já estava na imprensa. Não, eu não estava na imprensa, eu trabalhava num banco. E aí eu comecei a frequentar o Gelson, comecei a frequentar o Falcão, e aí tinha um amigo nosso que trabalhava na imprensa há muito tempo, chamava João Carlos Machado Filho, Machadinho, era conhecido por Machadinho. E aí o Falcão me disse, vem cá, por que tu não trabalha de repórter? Eu digo, não sei nem o que é isso. Não, mas vou te apresentar o Machado, que era o Machadinho, que trabalhava na Farroupilha na época, a Rádio Farroupilha, né? E aí me apresentou o Machadinho, e o Machadinho me deu entrada na Rádio Farroupilha com o Marne Barcelos, que infelizmente não está mais com a gente. E ali eu comecei a acompanhar o Machado nas jornadas que o Machado fazia. Eu acompanhava e fui gostando daquela coisa. Até que surgiu uma vaga na extinta televisão difusora, que hoje é a Bandeirantes. Tá. E tinha um repórter que trabalhava na difusora que chamava Érico Sauer, que depois trabalhou na Guaíba. E o Érico Sauer trabalhava na difusora. E o Érico Sauer tinha recebido uma proposta da Guaíba. E o Arido Santos era o chefe do departamento de esportes da difusora. E o Arido Santos disse, olha, eu te dou a tua liberação para te ir trabalhar na rádio, desde que tu me encontre aí um substituto. Alguém para ficar no teu lugar. Entendi. E o Érico Sauer disse para o Arido Santos, olha, tem um menino lá que está começando, né, ainda não tem grande experiência e tal, mas eu acho que vai dar para coisa. Aí me levou para a difusora. Aí eu fui para a difusora e foi engraçado que eu cheguei na difusora para ter o primeiro contato com o Arido Santos. E o Arido Santos me disse, mas tu quer trabalhar em televisão? Eu disse, não, tinha vontade, mas eu não tenho experiência. Eu disse, não, então tu faz o seguinte, tu vai lá na sala de maquiagem e vai fazer a tua maquiagem. Eu digo, mas como assim? Eu disse, não, porque tu vai pro ar. Vamos pro ar. Direto, assim? Eu não sei, nem que eu nunca tinha visto uma câmera de televisão na minha frente. E de repente eu fui na sala de maquiagem, fiz essa tal de maquiagem, e me botaram no ar, junto com o meu compadre, que também não está mais conosco, o Vianney Carneiro, que já trabalhava lá. Ah, querido, trabalhei com ele. E o apresentador do programa era nada mais, nada menos que Geraldo José de Almeida, um dos maiores cronistas que nós tivemos no Brasil. Tinha vindo para Porto Alegre trabalhar na difusora, trazido pelo Clóvis e pelo Fogaço, um programa que tinha na difusora que chamava Porto Visão.
E eles tinham trazido de São Paulo o Geraldo Zé de Almeida, que era um nome nacional. E de repente eu estava sentado do lado do Geraldo Zé de Almeida. E o Geraldo me perguntou, me dá a escalação do Grêmio aí, tu que faz o setor do Grêmio, está mais lá no Grêmio e tal. E eu, de tão nervoso, eu não conseguia encontrar 11 jogadores no time do Grêmio. Eu só encontrava 10. E o Geraldo dizia, não, mas vamos contar aqui, vamos com calma. O Geraldo com aquela calma, tu não conheceu o Geraldo, né? Não. Com aquela calma dele, né? Tipo o professor Rui Carlos Otto. Com aquela calma dele, me dizia assim, não, vamos contar aqui, fulano, Beltrano e tal. Não, mas aqui tem 10, está faltando um. Pá, eu não conseguia descobrir esse 11º, de tão nervoso que estava. E a partir dali comecei a participar do programa Porto Visão. E trabalhei 6 anos no Porto Visão. Trabalhei com grandes personagens na época, que era Daut, tinha Mas daí tu começa a frequentar o esporte? Sim. Grêmio e Inter? Não, Grêmio ainda. Eu fazia mais o setor do Grêmio já na Farroupilha, onde eu dei os primeiros passos. E aí fiquei. Aí o Rui assumiu na Gaúcha. Na Gaúcha, sim. E tirou o Vianney, da reportagem da TV Difusora. E depois de 3 meses, o Rui me fez uma proposta e eu fui para a Gaúcha. A Gaúcha também. Aí eu fui para a Gaúcha. Até que, isso foi em 78, até que em 80 o Falcão vai para Roma, e aí nós já éramos amigos. Mas essa amizade com o Falcão se fortalece no dia a dia de tu cobrindo o Inter. Não, eu não cobri o Inter, eu cobri o Grêmio. Mas não, como é que, não, como eu é fiquei, que rolou essa proximidade? Não, eu fiquei amigo do Falcão. Certo. Através lá do Machado, esse nosso amigo. Bom, através do Gelson Fogassi, que era muito amigo do Falcão. Daí nós ficamos amigos. Mas aí não tinha lugar para cobrir o Inter e me colocaram, como eu já estava cobrindo o Grêmio, nessa minha experiência na Difusora, eu permaneci na Gaúcha também cobrindo o Grêmio. Ah, tá. Permaneci fazendo o setor do Grêmio. Tá. Então eu praticamente o setor do Grêmio eu fiz por 10 anos quase. Quase 10 anos. Tudo do Grêmio. Sim. Sabia tudo. Bom, tu pegou... Sim, eu fazia o setor, eu era o setorista. Do dia a dia lá. No dia a dia, propriamente, não, porque eu nunca fui de acordar cedo. Então o professor Rui uma vez me chamou e disse assim, olha, eu tentei 3 meses, né? Eu morava na frente do estádio. Eu atravessava a rua, eu estava dentro do estádio, mas eu chegava atrasado sempre. Aí o professor não me aguentou. Disse, não, então tu vai passar para o turno da noite. Então eu fazia o programa da tarde, às 6 horas, e depois tinha um programa que tem até hoje, eu não me lembro o nome, que é de noite, era um programa de debate à noite, não tinha os repórteres. Era só a reportagem, era um programa dos repórteres. E aí eu fui para a noite, porque eu não conseguia acordar de manhã, né? Eu chegava atrasado. Muito bom. Eu te entendo, Pato, eu também não sou muito da manhã. Não, amanhã não existe para mim. Eu odeio, cara. Não, amanhã é terrível, para mim A que horas tu acorda? 9h30, 10 horas. Ah, não, tu dorme bastante. Mas vai dormir tarde? 2h30. Não, dorme muito tarde. 2h30. Eu vou dormir tipo meia-noite e meia e acordo 8h30. Não, eu 2h30 eu vou dormir, até porque quando eu vou para a cama, eu fico lá vendo Instagram, coisa e tal, e me adormento. No YouTube agora. Fico ouvindo a rádio. Vendo no YouTube. Né? Vejo a rádio, ouço a rádio. Mas normalmente eu durmo com a rádio acesa. Tu fica ouvindo rádio e... Fico ali, bom. ligado. Com a tua companhia. Tá, olha só, antes de a gente continuar com esse papo, deixa eu dizer aqui, Pato, que esse programa chama-se Um Assado Para... E nós temos aqui, ó, coxinhas ave serra já temperada. Que maravilha. Nós vamos colocar ali agora pro Patinho também. A gente coloca sempre primeiro o ave serra. Aí depois a gente vai colocar esse bife ancho. Eu não almocei, né? É isso aí. Então eu vou dar uma beliscada, né? A ideia é essa. A ideia é essa. Então vamos colocar aqui. Ó o barulhinho. Vamos colocar isso aqui para começar os trabalhos aqui. Eu evitei, inclusive, almoçar, porque eu sabia que tinha aí uma carninha, né? Uma carninha para nós. Que beleza, que espetáculo. Tá, olha aqui, tia, mas deixa eu perguntar uma coisa. O Falcão, ele sai do Inter, consagrado, campeão brasileiro, invicto, caramba, tipo assim, ídolo, foda. 80. 80. Aí vai para Roma.
Sim. E aí ele te liga e te faz um convite. Como é que foi a ida para Roma? Não, eu trabalhava na Gaúcha. Tá. Tá? Aí, um dia eu tô trabalhando e o porteiro me disse, olha, aquele jogador do Internacional que é falar com o senhor, tá aqui embaixo, tá? O Falcão tinha um Chevette AN5555. Aí eu desci, pedi pro meu chefe na época, eu não me lembro, eu acho que era o Félix Valente. Aí eu digo, olha, eu vou dar uma saída aí, vou dar uma descida, era o quê? 2 da tarde, mais ou menos. Aí quando eu desci ali na Ipiranga, o Falcão estava estacionado, o Chevette ali. Ele disse, não, entra aí, tá, no carro. Me disse, tá, coisa. Ele disse, vem cá, é o seguinte, eu acertei com o pessoal da Roma. Tu não quer ir lá, passar uns dias lá, tal, assim? Eu digo, olha, eu não conheço o Roma, eu até vou nessa barca aí, né? Aproveitando o embalo. Eu digo, olha, só que eu tenho que pedir uns dias para a rádio, me liberar. Aí eu pedi umas férias que eu tinha vencida e aceitei, fui embora para Roma. Aí fiquei lá um mês, depois de um mês que eu ia voltar para Porto Alegre. A combinação era essa, de ir a Roma com ele, ficar com ele, com a minha madrinha, a mãe dele, que depois foi minha madrinha de casamento, a dona Aziz, e depois voltava para Porto Alegre, né, para trabalhar, continuar meu trabalho na Gaúcha. E aí o Falcão me disse, não, então faz o seguinte, tu fica aí trabalhando como na minha assessoria, cuidando das coisas aí, relação com a imprensa, esse negócio aí e tal. E eu digo, bom, mas aí eu tenho que arrumar um emprego aqui, né, na rádio, na televisão, mas aí eu já estava começando a falar um pouco de italiano, né? Uhum. Aí ele disse, não, tu arruma um emprego aí na TV, aí deixa comigo, aí e tal. E aí eu fui para uma rádio italiana, que hoje é uma das rádios mais importantes da Itália, que se chama Rádio Dimensione Sono. Que o cara tinha comprado a frequência, mas não sabia o que fazer com a frequência. Comprou, o cara tinha dinheiro, comprou uma frequência. Tá. Aí o cara me chamou, me disse, vem cá, tu que tem experiência de rádio lá no Brasil, assim, não me dá uma força aí, construir uma rádio, um departamento aí de esporte? Eu disse, não, vamos embora. Fez uma proposta, aí eu fui trabalhar na rádio, nessa Rádio Dimensão de Sono. Da rádio eu fui para a televisão, e aí eu fiz televisão e rádio na Itália, trabalhei na RAI, fiz um mundial para a RAI e trabalhei depois em 3 ou 4 programas na RAI. E depois aí trabalhei nas televisões do Berlusconi, que eram televisões comerciais, que o Berlusconi tinha comprado essa frequência, porque a única televisão quando nós chegamos na Itália que tinha era a RAI. Uhum. Aí o Berlusconi compra 3 canais de televisão, que um era para entretenimento, o outro era para esporte, e o outro era, parece automobilismo, uma coisa assim. Bom, era uma TV mais musical. E aí eu fui também trabalhar nessa televisão do Berlusconi. E aí tu conciliava a vida do Falcão com os meios de comunicação? Sim. E super de boa. Quando? Sim, nós morávamos na mesma casa. Vocês moravam, dividiam a casa? Morávamos na mesma casa. Depois o Falcão veio embora, aí eu casei na Itália, né, com uma moça italiana. Quanto tempo o Falcão ficou lá daí? O Falcão ficou 4 anos. E tu, quanto tempo deu? Eu fiquei mais 26 anos sozinho. Ficou 30 no fim da... Fiquei 30 anos. Total. 30 anos. Ô Pato, e assim, nesse meio tempo, o que apareceu de trabalho pro Falcão, né? Como assessor do Falcão na Itália? Como é que era o trabalho na época? Era a relação com que o Falcão na época, ele tinha um nome muito forte na Itália. Então, todo mundo queria falar com o Falcão, todo mundo queria entrevistá-lo, todo mundo queria ter contato com ele. Então eu fazia a mediação, entendeu? Tu era o elo. Então o cara para chegar no Falcão falava comigo, olha, será que o Falcão não daria uma entrevista? Se me interessava a entrevista, eu fazia uma análise
de quem seria o entrevistador, qual seria a rádio, qual seria o meio de comunicação que iria falar com ele. E aí eu levava a proposta para ele, olha, tem o fulano, tem o Duda Garbi aí. Assessoria de imprensa total, velho. E aí eu colocava o Falcão à disposição do entrevistador. Aí depois o Falcão veio embora, e depois o Falcão veio embora em 84, 85. Em 2001 surgiu, em 2000, o Emerson. O Emerson, vai para Roma também. Vai para Roma. Aí o meu empresário do Emerson, que era o Gilmar Veloz, meu caro amigo, me disse, poxa, já que tu tem essa experiência aí, tu tem essa boa relação com toda a imprensa italiana, será que não trabalharia para o Emerson, assim? Eu digo, claro. Não tem problema. E aí fui trabalhar com o Emerson. Aí depois o Emerson veio embora também, foi embora para a Juventus, e aí o Mancini foi jogar na Roma. Aí o Mancini também pediu para mim, podia dar seguimento ao teu trabalho e tal. Aí eu fui trabalhar com o Mancini. E assim, o negócio que a gente começou falando do Ancelotti e tal, o Ancelotti era colega do Falcão ali da Roma, com o Falcão. Ele era o meia, o meia do o meio-campo era os dois, né? Ele chegou, era muito jovem lá na Roma, né? E o pai dele, ele estava sempre com o pai dele, e o pai dele sabia da minha relação com o Falcão, da amizade que nós tínhamos, e o pai dele sempre me pediu, pô, cuida bem do meu filho e tal, assim, que ele é muito guri ainda, né? Ele tinha vindo do Parma, ele jogava no Parma. Pô, sempre puder dar uma olhada nele e tal, eu digo, não, deixa comigo. E ali, a partir dali, se criou essa amizade com o Carlos. Mas ele frequentava a casa de vocês? Sim, de vez em quando ele ia lá em casa. Ele ficou muito amigo do Falcão. O Falcão ajudou muito ele. Né? Eles até hoje são Ele era ponteiro direito quando ele chegou na Roma, até que o Falcão, um certo dia, disse para o Lidl, que era o sueco, treinador da Roma, que entendia ser o Ancelotti mais importante jogando como meia. E o Lidl passou o Ancelotti para jogar como meia e a Roma ganhou aquele título. E aí eles ganham o primeiro título lá. Assim, não, o segundo título. O segundo. O Falcão marca a história da Roma pela conquista do Scudetto. Do Scudetto. Depois de 40 anos. De 40 anos. 40 anos. E tem mais um outro título, né? Que o Falcão ganha lá, não ganha? Não. O Falcão ganhou... Não sei se o Falcão ganhou a Copa Itália, mas acho que não. Ele ganhou 2 títulos. Mas o Scudetto é o que... Não, o Scudetto era o mais importante. Depois nós perdemos, foi a Copa dos Campeões, né? Perdemos a Copa dos Campeões na final contra o Liverpool. Que hoje é Champions. A Copa dos Campeões seria a Champions, né? Não conseguimos ganhar a Champions. Ganhamos o Scudetto. Eu não estou lembrado se ganhamos também a Copa Itália naquele ano. Não sei. Eu acho que e até tu fala nós Itália. porque tu te tornou um torcedor da Roma, totalmente. Eu sou doente. Meu filho, inclusive, que até casualmente está morando agora no Brasil. Ele é italiano e decidiu vir morar no Brasil. E ele, inclusive, ele disse, pai, um dia desse eu vou proibir tu ver jogo da Roma, porque tu vai ter outro infarto, que eu tive 4, né? Tu teve 4 infartos? Então pode ter o 5º, entendeu? Eu sou um sobrevivente. Acho que por enquanto o Fernando Luquezzi for vivo, eu vou indo, entendeu? Entendeu? Então, que tu tanta pronta para ter 4 infartos, cara. Aprontei muito, né, cara? Duda, coisas incríveis. Vida tribulada. Tia, mas vem cá, vida... Bastante? Vida... Agitadíssimo. Mas a vida mais na Itália ou a vida aqui no Brasil? Mas na Itália, né? Porque lá na Itália eu fui para lá e tinha 30 anos. Tinha 30 anos. Então eu estava no auge, né? Estava voando, né? Pegando aquilo que dava para pegar e o que não dava para pegar, a gente dava um jeito de pegar, né? Tu pegou muita mulher nessa vida, pai? Olha, eu brinco com o pessoal lá na rádio que eu peguei 780, mas não chegou a isso. Que eu peguei 780, sendo que 500 guampa também, né? Tomou muito. O cara que teve 780 tem que tomar. Não, mas não, isso é brincadeira. Mas eu peguei... Mas sim, tu pegava namorei. A rebarba do pessoal ou era contigo a bronca? Não, a bronca era comigo. Não, porque sei lá, de repente chovia no Falcão, respingava no Eu fui concorrente do Renatão, né? Pô. Quê? Tá, vem cá, como é que foi? Então vamos desmistificar isso aqui. Como é que foi o Renato na Roma? Conta pra mim. Não foi bem.
não foi bem, não deu sorte, não. O Renato, que foi para Roma praticamente no auge dele, né? Mas depois voltou muito rápido. Eu acho que o Renato ficou um ano só lá, depois veio embora para o Flamengo. Mas tu te lembra quando ele chega, ele também tem esse contato ele contigo, desce a de mesma coisa? helicóptero. Chegou de helicóptero? Desceu de helicóptero na apresentação dele. Sério? Mas ele, um pouco o Renato foi boicotado também. Essa apresentação do Renato não foi uma apresentação que o jogador italiano viu assim com bons olhos. Porque assim, o que a gente vê são uma edição, assim, eu te confesso que eu não chegava tanto. Depois nos anos 90 começou a chegar muito conteúdo, muito jogo, lembra? A Band começou a passar, o campeonato italiano e tal, legal. Antes disso, se quiser tem mais. Sim. Antes disso, não chegava muita coisa. E a gente vê muito uma edição, o Renato tropeçando na bola, o Renato caindo, o Renato chutando errado e tal. E aí se criou uma narrativa de que o Renato foi muito mal na Roma. Então, assim, quem estava lá, o que de fato aconteceu com o Renato na Roma? Ele foi muito mal, um pouco boicotado pelos jogadores italianos. Pelos colegas mesmo, de não passar para ele. Ele teve uma briga feia com o Massaro. Inclusive, um dia eu liguei para a casa dele, falei com a Maristela que eu queria fazer uma entrevista para a rádio com ele. Ele veio no telefone e me disse, olha, eu não posso te atender agora porque eu tenho que ir lá no centro esportivo, tenho que dar uma bocha no Massaro. Porque o Massaro estava emprestado pelo Milan para Roma. E o Massaro, sempre que a Roma ia mal, o Massaro ia para o jornal e dizia, pois é, mas a gente acionou o Renato e o Renato não resolveu nada. E o Renato avisou eles, olha, é melhor tu parar de meter a mão comigo porque tu vai te incomodar. E realmente se incomodou, porque o Renato... O Renato deu uma bomba no cara. Parece que deu uma bomba nele, né? Sério? Foi lá no centro esportivo e disse, não, eu te atendo depois de dar uma bomba no Massaro, que era esse jogador, não. Então, não foi bem, um pouco porque foi boicotado. Pelos colegas mesmo, de não querer passar, tipo assim, Renato se isola ele lá deslocar, na ponta e deixa ele lá. O Renato se deslocava, os caras não davam a bola para ele, então ele tinha um dispêndio de energia, né? À toa, que fazia com que ele acabasse não sendo um protagonista. Não foi bem. Mas chegou a ter um contato com ele lá na Roma? Sim, tinha boa relação com ele. Sempre tive boa relação com ele. E agora, com a passada dele no Grêmio, a gente um dia conversou e tudo. Não, tinha boa relação. O Renato é boa gente, né? É maravilhoso. O cara é incrível, velho. Um cara muito bacana. Finíssimo, muito bacana. O cara, puta. É gente muito boa. Ele é maravilhoso. Cara, que curioso isso, velho. Primeira vez que eu vejo, assim, alguém... Porque tu viu, tu conviveu, né? Sim. É diferente da gente que viu só edições, né? Não, inclusive tem uma curiosidade que eu vou te contar. O Renato tinha sido colocado na reserva. O Renato, eu nunca falei assim pessoalmente desse episódio do Renato. Aí o Renato estava na reserva. Aí tinha um clássico, Roma-Lazio. Aí durante a semana eu fui a Trigori era centro esportivo, fui falar com o treinador, que era o Mr. Lidl, sueco. Como eu sabia que o treinador ele era muito supersticioso, apesar de ser sueco, ele era muito supersticioso. Aí eu fui lá conversar com ele, eu digo, Mister, o senhor sabe que o Renato, ele em clássico, ele arrebenta. Ele ganhava clássico sozinho no Brasil. E o Mister me olhou e disse, pois é, mas tem certeza e tal. Eu digo, não, o cara é o cara. Ele é o homem clássico, o homem derby. Derby. Bom, fui embora, tal. Pô, elas por elas e tal. Chegou no domingo, saiu a escalação, eu estou na tribuna, eu estava comentando o jogo. Estou na tribuna, sai a escalação da Roma, Renato começa a partida. Pô, eu digo, deu certo. Está com esse homem, legal. Pô, termina o primeiro tempo, o Renato substitui, não jogou absolutamente nada. Mal, cara. Eu digo, não deu sorte.
E aí depois, a história que todos conhecem, a Roma acaba emprestando ele. Acho que emprestou ele para o Flamengo. O Flamengo comprou ele, né? E ele veio pra cá e destrói, né? Ele é campeão brasileiro e tudo mais, né? Sim. Bola de ouro, eu acho, eu tenho, 87, acho. Porque quando eu gravei com o Zico disse, cara, aquele time de 87, o Renato era o trator daquele time. O Zico falando. O Zico. O Renato foi um dos grandes jogadores brasileiros, né? Mas tu conseguiria dizer quem jogou mais, Falcão ou o Renato? É sacanagem. São duas características diferentes, mas o Falcão jogou mais, eu acho. É. Como homem, esquadra, como homem, né? Para o time, pô, o Falcão foi um dos jogadores mais completos que teve o Brasil, né? Claro, nada para comparar com Pelé e a Rincha, que são de um outro patamar. Mas o Falcão foi extraordinário jogador. E o que o Falcão fez na Roma, assim, o que dá para tentar trazer para os dias de hoje, assim? O que é uma comparação para as pessoas tentarem dimensionar o que aconteceu lá? O Falcão chegou lá, a Roma é um time considerado pequeno, né? Ainda hoje, né, que seja considerado um time a nível de Milan, Inter, Juventus, né? Não acostumado a ganhar campeonato. Né? E o Falcão, com a personalidade dele, foi fazendo com que aquelas pessoas que jogavam com ele crescessem com o time. E a partir dali se tornou um dos maiores ídolos que teve a Roma, se não o maior ídolo, talvez hoje só comparado com o Totti, né, que é o último grande ídolo da Roma. Mas deixou um nome muito forte, né? Falcão hoje vai na cidade e as pessoas enlouquecem. Para né? a cidade. Para a cidade. Tá parando também quando eu apareço lá, né? Não. Me vendo. Mas a tua relação com a cidade de Roma é minha cidade muito forte, porque eu criei um personagem lá, né? Cara, eu vi um vídeo teu no YouTube, tu cantando uma música folclórica. O que é aquilo, cara? Isso aí, quando a Roma ganhou o campeonato, tinha uma música que estava em primeiro lugar no Hit Parade, que se chamava Kikiki Cococô, que era uma música cantada por um cômico italiano. Uhum. Aí um produtor musical me chamou um dia e me disse, pô, eu quero gravar contigo, quero que tu cante uma música. Eu digo, olha, eu nunca cantei na minha vida, né? Mas eu vou cantar. Enlouqueceu, né? O cara disse, não, tenho essa música assim, que está em primeiro lugar no Vento de Parede, eu vou fazer uma parodia dessa música, e vamos lançar essa música. Eu disse, poxa vida, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho ideia de como começar a cantar. Aí um amigo meu, que inclusive faleceu ano passado, fez a letra, mudando a letra da música que estava em primeiro lugar no Vento de Parede. Aí foi uma loucura, né? Aí Roma Gol, e a cidade inteira ouvia Roma Gol, os rádios, os carros, tudo. Roma Gol, e aí deu 50 mil cópias. O cara me pagou por 30, né? 20 ele... entendeu? Sério, 50 mil cópias, vendemos 50 mil cópias em questão de 15 dias. Disco mesmo? CD? Já era CD? CD. Ah, não era o disco de vinil? Não, um CD. CD. Não, só tinha essa música, né? Tá. E aí do outro lado, ela tinha o instrumental da música, né? Do Kikiki Cococô. E aí virou Roma virou o case, né? A cidade inteira ouvia, né? Será que nós podemos botar uma palhinha? Não, pode botar, claro, lógico. Não, nós vamos botar tu depois. Tem aí o Roma Gol? Não, nós vamos botar na edição. A galera vai ver depois. Attenti al lupo! Il lupo si sa, tutto il mondo si chierà, e qui sembrerà proprio il Maracanã. Striscioni, bandiera, coriandoli in su, per incoraggiare la Roma di più. Roma gol, Roma gol, Roma, 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 Roma gol, Roma gol, Roma gol, Roma, 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 Roma gol. Mas isso é E os guris lá, os secadores que tem lá na rádio, eles chamam Tomagol.
Não é Roma Gol, é Toma Gol. Porque os caras ficam pegando o teu pé dizendo que a Roma é Sim, pequena, dizendo que a Roma não ganha nada. É tudo secador, né? Tudo secador. Então, mas, cara, tu é tão doente pela Roma assim. É, sou doente. Pois eu estou te dizendo que meu filho, outro dia, Sim, tu fica infartado. observando algumas reações Suas minhas tuas. vendo o jogo, me disse, pai, eu vou ter que... Tá, e atualmente a que cancelar. Roma, enfim, Eu tenho eu sou muito ligado à torcida do Roma. Eu tenho, assim, por parte da torcida do Roma, manifestação, ganhei muitos prêmios na Itália, prêmios dos clubes da Roma, né? Da torcida. sim, né? das organizadas. Organizada, é. Então, se criou esse amor muito forte pela Por que Roma. tu né? voltou pro Brasil, Pato? Olha, eu voltei, na verdade, porque a minha mãe, na época, estava muito doente. E eu tinha prometido, quando eu fui para Roma com o Falcão, eu tinha prometido para minha família que eu ia voltar dali um mês. Pô, voltei depois de 30 anos. Caramba. Então eu achava justo, né? Pelo menos os últimos dias dela, eu estar com ela. Aí eu acabei voltando. Eu fiquei com ela 2 anos, depois ela faleceu. E também a Itália começava a entrar, assim, numa crise econômica, viu, Dura? Onde os patrocinadores começavam a desaparecer. Eu tinha 5 empregos, aí de repente só tinha 2, né? Entendeu? A coisa foi se reduzindo. Eu digo, eu acho que está na hora de puxar o carro, né? Aproveitei o momento de boom do país, onde eu tinha esses empregos todos. Tu volta em que ano? Eu volto em 2010. Pega a Copa do Mundo, então, que eles ganharam. Sim. Pegou a Copa do Mundo. E aí eu digo, olha, sabe uma coisa, eu acho que eu vou puxar o carro. Aproveitei o embalo, que a minha mãe estava também já numa situação não muito boa. Aí vim embora e com a intenção de retornar. Mas aí fui ficando e acabei ficando, depois minha mãe faleceu, eu não queria mais trabalhar, não queria mais fazer nada. Eu me aposentei e tal, até que encontrei o Paulo Sérgio Pinto, que é muito meu amigo. Encontrei ele num posto de gasolina e ele disse, olha, tem uma rádio aí nova aí que nós botamos no ar, lá na Pampa, assim, tu não queria trabalhar? Eu disse, não quero mais trabalhar. Não, mas vai lá, fala com a Marjana, assim, que era já a nossa comandante. Aí fui lá, falei com a Marjana, e apoiado pelo Paulo Sérgio, e aí, de repente, eu estava trabalhando na rádio. Comecei na rádio, o programa chamava Bastidores do Futebol. Eu entrevistei o Deus e o Mundo. Eu era o Duda Garbi na época, né? Eu entrevistava Deus e todo mundo. Tu começa na Grenal, Da minha volta, sim. na tua volta, mas entrevistando pessoas. Pessoas. Não era debatendo. Não. como falou, Era comentando. sozinho. Eu apresentava o programa sozinho. Chamava Bastidor do Futebol no programa à tarde. Um programa de 2 horas. Eu entrevistei o Deus e o Mundo. Né? Isso é logo que tu chega, 2010 mesmo, ou um pouco depois dos vídeos. Não, eu entro ficou- na Rádio Granal em 2013. 13, um pouco depois. É. Logo depois. Antes da gente entrar na Rádio Grenal, que é um fato bem... Deixa eu servir aqui pra nós, né, cara? Pois é, o rango aqui não apareceu, não, calma, né? calma, Patinho, eu vou até... Não, tô ficando nervoso. Não, fica tranquilo, tá louco? Ficando atocanado. Não, tá louco. Pois, Temos só que deixar bem... Porque os caras falam que eu boto pouco carvão e de fato ainda não tá 100%. Eu quero deixar ele Tu bem bota bonitão. pouco para economizar? Ah, tá feia a coisa, Pato. Tá feia? Não, tô de sacanagem. O negócio não tá... Eu já vou deixar... Como é que tu gosta do ponto da carne, Pato? Não, é bem cozidinho, né? Bem cozidinho. Bem... Tu gosta de bacon? É, bem... Bota aqui, cozidinho. Tu gosta de um ponto No ao ponto. Ao ponto, Ao ponto. exatamente. Vou deixar ele ao ponto, exatamente. daqui a pouco nós vamos servir. Só antes da gente ir para a Rádio Grenal, quando é que foi a última vez que tu falou com o Ancelotti? Não falei com o Ancelotti, eu já estava na Granal. Não, mas eu digo recentemente, depois que ele falei foi com o anunciado Ancelotti. como treinador da seleção, Agora? tu falou com ele? Não, eu tenho até uma mensagem dele aqui. Como assim? Tem uma eu mensagem do Ancelotti eu aqui. liguei para ele e ele estava saindo para jantar com a esposa dele e aí ele me mandou uma mensagem, né? Vamos ver Não aqui. mostra pra câmera o número, mas deixa eu ver qual é a foto do Whats do Ancelotti. Vou fazer que nem uma vez eu fiz com a do Cristiano Ronaldo. O Alex Telles veio aqui e tinha foto, mostrou a foto do Whats do...
Atenção, qual é a foto do Whats de Carlo Ancelotti? Mulher, eu nem botei foto. Ó. Tá aqui, ó. Ancelotti. Tá ali, ó. Aqui tá a mensagem dele. Ó. Que siamo Aqui, ó, pronto não. per... Grande pato. Grande pato. Que piacere sentir-te. Espero de veder-te presto. O que significa isso? Espero de te rever muito Em breve. Em breve, muito Legal. em breve. O Ancelotti, atenção, o Ancelotti ele bota aquelas que explodem depois de um tempo, ó, as mensagens. Né? O quê? Aqui, ó, ele bota aquelas ó, temporárias, ó. Ah, é? Ele não gosta muito de... Ele, ó, tu não tem o histórico da conversa, ó. As mensagens dele desaparecem. Não, mas o história da conversa, não, mas ele só mandou essa mensagem. Ele não gosta de deixar rastro nas conversas. Tá aqui, ó. Não, mas tá aqui, ó. Sim, não, eu sei, mas ó, porque isso aqui é muito recente, entendeu? Mas Tá, depois mas de isso aqui, 30 dias isso aqui já... sou eu. Sim, eu sei. Tá. Mas pá, depois de 30 dias, essas mensagens vão sumir. É isso que ele faz. Ah, mas vamos botar ela aqui para durar Claro, pra sempre. 30 anos. Então, Pô, para um pouquinho. o homem respondeu na hora mesmo. É. Que moral, hein, Patinho? Não, Ele mandou um forza. Ah, depois eu vou dizer para ele, nós estamos aqui prontos para te ajudar e tal. Aí ele botou força. Força é força. Força é Beleza, tipo, beleza. tamo junto. Tamo uma junto, espécie de tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Boa. E tu acha que ele vai bem na seleção brasileira? Deus queira, né? Mas eu estou torcendo muito para ele. Porque ele é uma pessoa muito do bem. Além de ser um grande treinador, é o treinador que mais títulos ganhou na Europa, né? Vai, ele é impressionante. Né? Porque tem Champions Ele League. ganhou de título, é impressionante. E ele é uma pessoa muito do bem, viu? Ah, é? É. Os jogadores têm adoração por ele, né? Mas os caras adoram ele, né, cara? Impressionante, velho. Os jogadores gostam muito dele. Mas como é que ele era como jogador? Como é que Bom ele era? jogador, né? Bom jogador. Ele não era um fora de série, não era um jogador comparado a, sei lá, um Zico, o Ronaldo Fenômeno, Tá, o mas Falcão. também tu tá dando os extra classes. É, não, mas ele Ele era, era um bom jogador. Bom E- jogador. E ele era do rolê, assim, porque já vi várias fotos dele fumando charuto e bebendo e tal, ele gostava. Não, ele era muito tímido, muito tímido. Mas essas fotos aí... Mas que ele se apoiava muito no Falcão, né? Eles eram muito amigos. E ele... Mas o Falcão gostava do rolê da jovem? Não, estou dizendo, o Ancelotti, ele era muito discreto, muito tímido, porque ele era um garotão, né? E o time da Roma já era um time formado por jogadores assim um pouco mais veteranos, né? Entendi. Então, ele era aquele guri que estava ali sempre ouvindo E aprendendo. aprendendo. Porque né? sabe que eu descobri, eu não sabia, o Ancelotti estava na comissão... Ele é de uma humildade tal, que o Falcão estava até me contando um episódio, que o Falcão teve com ele agora na Espanha. E o Falcão foi ver um jogo né, do Real Madrid junto com a esposa dele. E depois foi para o vestiário, né? Desceu no vestiário para conversar com ele, né? E ele disse perguntou pro Falcão, pô, o que tu achou? Achou que eu fui bem, que fui mal? Pô, o Falcão disse, parei um pouquinho. Pô, tu tá cansado de ganhar, tu não tem onde mais botar a face para perguntar para mim se foi bem, foi mal. Pô, mas tal é a humildade dele, né? Ele é um cara maravilhoso, sensacional. Não, Tomara que dê eu certo. descobri, Pato, não sei, obviamente já deve saber, a mim me pegou de surpresa. Eu era muito piá, eu tinha 11 anos na Copa de 94, ele era da comissão técnica do Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, trabalhou com o Sacchi. Ali que ele começa a experiência dele. Ele tinha trabalhado no Parma, que a Parma é a cidade dele, ele é de Reggiolo, a cidade dele. E a formação dele toda é no Parma, né? E ele treinou o Parma também, depois treinou o Milan, enfim, Chelsea. Sim, no Milan que ele começa a fazer o... Treinou Chelsea, treinou... o Chelsea, o West Ham. Mas é uma pessoa que sabe de futebol, soube ouvir, né, os maiores jogadores com quem ele jogou, entre eles o Falcão, e depois jogou com grandes jogadores também, treinou grandes jogadores, Rijkaard, Gullit, Kaká, essa turma toda aí. Beleza, do Milan. E aprendeu muito. Não, né? cara, como ele lida bem com o brasileiro, né, cara? Ah, ele tem uma paixão facilidade, né? por brasileiro. Ele sempre gostou de Fala futebol português brasileiro. dele, não? Alguma coisa assim. Ele sempre gostou de jogador brasileiro.
Ele sempre gostou do futebol brasileiro e de jogador brasileiro. Que agora com o Vini ali, ele transformou o Vini no melhor do mundo. Sim, ele usa o Vini como o Vini tem que ser usado. Ou seja, o Real Madrid dá a bola para o adversário, fecha os espaços, não deixa o adversário entrar. Quando toma a bola do adversário, mete para o Vini na esquerda. E aí o Vini está liberado, tem velocidade e o Vini rende no Real Madrid, coisa que não acontece aqui na seleção brasileira. Talvez agora com o Ancelotti dirigindo a seleção brasileira, ele vai colocar o Vini nesse sistema de jogo e o Vini... Pois pode render mais, né? Pode render. Isso é uma loucura. Eu estou torcendo muito até com a possibilidade dessa aproximação muito do Falcão e do Ancelotti, do Falcão poder ajudar também ele, né? Na seleção, quem sabe, né? A gente está na expectativa. Bagunça, né? Vamos falar sério. É uma bagunça total, né? É bizarro. A gente está na expectativa, né? Eu gostaria que o Falcão colaborasse com ele. O Falcão poderia ajudar muito a seleção brasileira e ajudar muito o Ancelotti, devido a essa amizade muito forte que o Falcão tem com ele, né? Eu fosse o Ancelotti, inclusive tendo a oportunidade de falar com ele, um dia desse vou ligar de novo para ele, que nós combinamos de conversar, de bater um papo, e eu vou dizer para ele, pega o Paulo aí, cara. Pega o Falcão aí para trabalhar contigo. O Falcão tava trabalhando com o Galvão agora aí na Band lá. Não, mas aí o Falcão largaria, né? Claro, pelo amor de Deus, para pegar uma barca boa dessa. Não, até o Galvão já falou várias vezes, tem que ir para a CBF. Pelo amor de Deus. Mas olha aqui, Patito, tá bom, acho que agora já chegou aqui para nós falar da Rádio Grenal, começar a falar das loucuras lá, porque, tia, vocês aprontam, hein? Vocês aprontam, hein, tia? Impressionante. Lá na rádio? Porra! A rádio está com uma audiência muito forte. Muito grande, cara. Tira o teu celular para não botar o coisinho em cima, olha aqui, ó. Mas eu até estava te contando, né? E agora, às vezes, quando eu vou num local público e tal, que as pessoas me reconhecem, não é que eles chegam para mim, opa, tudo bem, como é que tá? Ou me pedem uma foto, uma coisa assim. Eles pedem para fazer o barulhinho que tá bombando agora, onde vai? Não, é impressionante a audiência da Rádio Grenal, muito, bom, se tu quiser comer, senão eu te dou aqui, para aí. Não, um garfo. Pode comer, quer aqui, corta com isso aqui, Sim. Senão, geralmente o pessoal gosta de comer com o guardanapinho aqui, Sim. Dá para comer. Esse dia até um cara de uma marca me mandou, tu usa tanto guardanapo que eu quero te patrocinar. Manda os guardanapos pra cá. Rapidinho aqui, um intervalinho muito rápido para te convidar, porque no dia 5 de junho, quinta-feira, a partir das 8 horas, estarei na Guaíba-Car, na Matriz, que fica na Sertório, aqui em Porto Alegre, para o lançamento do Tera, o novo carro Volkswagen. Então não perde, comparece lá, estaremos na Guaíba-Car, tá bom? Dia 5 a gente se encontra lá. Vamos voltar pro conteúdo. Tá bom, Pato? Bom, tá muito bom. Você não almoçou, Como é que tu fez com tanta rapidez isso aqui? Não, mas rapidez nada, tá 1 hora ali assando. Eu tô... Pato, tá com fominha? Os guris não estão te dando refeição lá na rádio. O Pato, É que eu não fui em casa almoçar, né? Eu vou te dar... Tu vai me dar o direito de eu comer de com a mão, vai. É que eu não fui em casa almoçar, seu Guido. Legal. Para ter a oportunidade de não falhar esse nosso encontro, né? Não. Olha aqui. Muito bom. Tá pegando? Olha Muito aqui. bom. Olha aqui. Maravilha. Isso aqui é uma delícia, cara. Não, daqui a pouco eu pego com a mão também. Não, pode pegar Pegou com a mão. no osso. Ave serra já temperadinho, Pato. Isso aqui é uma delícia. Muito bom. Boa! Eu adoro isso. Sensacional. Juro, eu adoro. Aí os caras reclamam que a gente fala comendo. Mas como é que eu não vou falar comendo? Olha que coisa boa que é isso. Muito bom mesmo. Tá, o Pato, me conta uma coisa. Tia, tu tinha muita experiência, então toca fio. Cuidado, tá quente isso aí, hein? Não, tá bom. Esse dia o Romário queimou os beiços aqui comigo. Bah! Aí eu falei, cara... Como é que tá o baixinho? Tá bem. Tá vivendo um momento bom. Tá com um canal no YouTube, né? Já passou de mim, já. É mesmo? Ele tá fazendo entrevista? Tá. Romário TV. É mesmo? Tá bombando, velho. Foi agora pra... Pegou os caras da seleção, aquelas coisas com o Rafinha, tudo foi ele lá. Lembra aquelas merdas que deu quando ele
do Rafinha. Ah. Ele, vamos pra dentro deles, não sei o quê. Brasil e Argentina. O Romário. Tá louco. Olha aqui, Pato, mas deixa eu perguntar da Rádio Grenal, tia. Tia, que audiência gigante, né, meu? Como os caras ouvem a Grenal, são apaixonados, velho. A rádio está muito forte. A rádio está muito forte. A rádio tem também criado né, é uma mistura, né, dos velhinhos com os jovens. Com os jovens. Mas esses jovens estão crescendo na rádio e estão oferecendo à rádio assim, uma audiência muito, muito, muito boa. E quando eu posso, eu dou uma letra, assim, né? Eu te acho meio agressivo ali no ar. Esse é personagem ou é tu mesmo, Pato? Aonde? Na rádio. Não, Tu dá uns xingamentos ali, às vezes, de vez em quando. Não, Pega no pé. Não, eles pegam muito no meu pé, né? Eles pegam no pé? Tu não? Pelo amor de Deus. Eles pegam no meu pé. Não, eu não sou agressivo. Eu tiro o saco deles, né? De vez em quando eu tenho uma discussão lá forte, né? Com o tal do senhor Lopes, eu chamo o senhor Lopes, o Guto. Pois é. Agora o Guto, mas já foram outros também, né? Já tiveram outros. Não, tu gosta do confronto. Aliás, isso é uma coisa, já passou, né? Mas tu tinha uns confrontos de vez em quando com os outros debatedores ali, não? O que era aquilo lá, tia? Era forte. O bicho pegava. O bicho pegava. Várias vezes já vieram uns vídeos de um ou outro levantando. Eu achei que uma vez tu e o Kenny Braga iam brigar de verdade, cara. Pois é. Mas não ia, né? Não. Aquilo é brincadeira, né, tia? Não tinha nada de brincadeira. Ele encarava a coisa com muita seriedade, né? Ele não gostava que eu cantasse, não. Vinha bronca que eu cantasse, ele ficava bravo. E cada vez que ele ficava bravo, aí eu... Brincava mais e sacaneava mais, não. Mas está tudo bem. Mas tu é um cara extremamente querido, gentil e tal. Como é que alguém se irrita contigo, cara? Não sei por quê. Não, mas às vezes tu xinga os jogadores, cara. Jogador eu não levo livro. Cara, mas ninguém serve pra ti, Pato. Não, é difícil. Quem é que serve, cara? É difícil. Que jogador que é bom? Vamos lá. Então, que jogador é bom jogador? Eu vou dizer uma coisa. Vai. É que eu vivi numa época onde eu vi grandes jogar. Vi Romário, vi Ronaldo, vi Falcão, vi Paulo César Carpegiani, que também foi um extraordinário jogador. Vi Rivelino, enfim, uma série de grandes jogadores. Vou levar 3 programas aqui para citar todos esses grandes. E hoje eu tenho que me defrontar com os Nabafol, né? Os Mortofol. Porque tem a diferença do Nabafol para o Mortofol. Qual é a diferença? O Mortofol é aquele que não tem mais recuperação. Não vai jogar nunca nada. Ele é morto. Está no formol. E tem o Nabafol, que tem chance de se transformar num bom fol. Tu tá me entendendo? Sim. O Nabafol ainda tem uma pequena possibilidade de um dia se transformar num bom fol. Agora o Mortofol não. O Mortofol morreu, não tem mais. Já era. E hoje em dia a dupla Grenal praticamente tem muito Mortofol. Só de Mortofol. Não. Tem alguns bons aí. Poxa. Sim, mas por exemplo, o Borreto tá sempre xingando. Não joga nada. O Valência tá sempre xingando. Não joga nada. Nada? Não joga nada, não é que não joga nada. Sabe qual é o problema, Duda? É que aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, aqui chegam jogadores só médiozinhos, entendeu? Não chegam fora de série. O último fora de série que chegou aqui foi o Soares. E talvez o Alan Patrick pode ser considerado um fora de série. Os outros são todos jogador mediano, entendeu? Jogador meia boca. Jogador meia boquinha, entendeu? E aí eu tenho que me confrontar com esses jogadores meia boquinha. E aí, instintivamente, eu começo a fazer essas comparações, né? Pô, tô vendo o Borré jogar e eu vi Rivelino jogar. Pô, tô vendo o Valência jogar e o Ronaldo. A época mudou, tu não tem como tu exigir exatamente. Às vezes eu exagero, né? Eu fico brabo comigo mesmo, eu exagero. O pau pega, né? E os dirigentes aqui também, eles contratam, às vezes são enganados por empresário, às vezes são enganados por tal de CDD, agora tem o capa, CDD. No nosso tempo não tinha isso, né? No meu tempo, tu é muito jovem. No meu tempo não tinha CDD, capa. O cara queria um jogador, o cara ia lá e olhava o jogador, mas a tecnologia, o mundo evoluiu, e hoje tem o CDD. E muitas vezes tu vê uma imagem e o cara te engana, entendeu? Pela imagem o cara te engana e tu vai lá e contrata o cara.
Não pode fazer um contrato de 4 anos com um jogador chamado Borré, 1,8 milhão. 1,8 milhão. Não pode fazer um contrato com um jogador chamado Valência, porque fez 3 gols numa Copa do Mundo. Ele ganha 1,3 milhão e agora vão ser reserva. Porque agora surgiu esse menino, o Ricardo Matias. Bom jogador, né? Bom jogador. Vai assumir a condição de titular. E aí? Quem é que me garante que o Roger vai ter bala na agulha para segurar essa bronca? De deixar 1,8 e 1,3 no banco. Tem bala na agulha o Roger? Eu não conheço o Roger. Agora ele vai ser testado. Porque se esse Ricardo Matias continua metendo gol e continua resolvendo a situação para o Internacional, ele não vai ter bala na agulha, eu acredito, para tirar esse menino do time. E aí vai botar o Borré e o Valência aonde? Sentado no banco? 3 milhões sentado no banco. 3 milhões sentado no banco. Com um clube como o Internacional, que está enfrentando uma série de dificuldades econômicas e financeiras. É complicado. E depois tem o seguinte, o Duda. Aqui, no Rio Grande do Sul, o cara chega, desembarca no Salgado Filho, nós, eu digo nós, da crônica, da imprensa, logo transformamos o cara num fenômeno. Um dia depois, o cara já é um fenômeno. Entendeu? Sim. Tu não transforma, tu espera. Não, eu fico aguardando, fico ali. Antes de o Ricardo Matias estrear, eu digo, eu quero ver. Porque eu vi 2 vezes ele jogando na Sub-20, até contra o Flamengo, não jogou nada, tropeçou na bola. Eu digo, muita calma nessa hora. Mas o menino parece que está dando uma resposta boa. Um gol importante ali. Não, acho que ele tem condição de se firmar, né? Não, ele parece ser... O problema desses guri é que eles começam a ver dinheiro muito fácil, muito rápido. Dinheiro bom, né? Hoje em dia se paga muito, né, cara? Muito mais que na tua época lá que tu estava trabalhando. E depois eles têm em volta deles... O importante nesses guri, Duda, eu digo sempre, pela experiência adquirida nesses anos, o importante é aquilo que está em volta deles, entendeu? Porque se ele tem familiar que começa a dizer, tu é um fenômeno, tu é muito bom, tu é um novo Romário. Sobe a cabeça. Eles entram numa pressão muito jovem, eles entram numa... Eles acreditam. Começam a acreditar, realmente, Sim. entendeu? E aí começa... além disso, aqui a gente está muito carente de ídolo. Então a gente idolatra muito rápido. Muito rápido. Tipo assim, rápido. a gente quer muito desceu que no esse cara Salgado seja Filho, o cara. já é craque. Desceu no Salgado Filho, E se já é fala craque. espanhol, probabilidade de a gente gostar é maior ainda. Né? E de idolatrar, consequentemente. O Internacional tem um atacante, falo do Internacional, não posso falar Deixa também eu só do... rapidinho, tu já falou o teu time alguma vez, se tu é colorado ou gremista? Não, eu sou Roma, eu não tenho nada a ver com o Grêmio. Sim, mas... Porque eu sou torcedor hoje no Brasil, eu sou torcedor mercenário. No sentido que se tu me arrumar um pila no Grêmio, no Inter, eu vou torcer, entendeu? Agora, torcer gratuito, eu torço pra minha Roma. Pra Roma. Pra minha Roma. Mas antes de ir pra lá, tu devia ter time, né? Eu trabalhei muitos anos no Grêmio. E eu fui Inter, depois eu passei a torcer pro Grêmio, porque trabalhava muito lá dentro, tinha amizade com todo mundo, com os jogadores. Então acabava... Criando torcia para as pessoas. Para as pessoas, exatamente. Entendi. Exatamente. Não para a instituição, para quem estava lá. Hoje, claramente, meu time do coração é Roma e tá louco. Agora se tu me arrumar um pila, né? Porque eu sou mercenário. Não sei. Um pila. Não. Se não tem um pila... Não, mas tu ganhou em euro a vida inteira, né, Pato? Dinheiro é o que não te falta, né? Sempre falta. o troco sempre falta. Sempre falta. O pila sempre falta. Isso é muito sério, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é um bife ancho Las Piedras, carne uruguaia. Nossa. Que Pato Moro vai degustar. Eu quero que tu vá na Rádio Grenal lá. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando meu filho faz um churrasquinho pra mim, eu sempre peço pra ele comprar costela, que eu não gosto de picanha. Sim. Mas essa picanha aqui é muito... Isso aqui é um bife ancho, é uma espécie de entrecô. É um entrecô. Não é picanha. Não é picanha. Mas se quiser, tem picanha também. Não. Esse aqui eu acho... Que maravilha isso aqui. Olha isso aqui, vamos ver. Você que tá vendo a gente ou ouvindo a gente. Não. Olha aqui, cara, o ponto perfeito, Pato. Tá louco, é brincadeira.
Eu tava louco. Olha, Mas viu, Duda? Patinho veio com fome, gente. Já vem com fome. Mas viu, Duda? Então, eu não alivio hoje, não alivio. Mas eu Nava acho que pra tu mim... é bem... Ó, Não sei mas isso nunca te causou problema de tipo... Porque o Renato, esses tempos, ano passado, ele deu uma chegada forte em alguns colegas teus lá da Grenal, né? Não, o Renato deu uma chegada em todo mundo. Enfim, na Mas Grenal o Renato, também, mas o de Renato todos. estava de saco cheio, tá aqui no Rio Grande do Sul. Aí começou a brigar com todo mundo. Não, mas como é que tu lida com isso, assim, já aconteceu dos caras reclamar? Eu não sei, posso dizer, eu tô cagando e andando, entendeu? Pode falar. Se eles gostam ou não gostam, eu não tô preocupado. Tô preocupado, eu agora nunca ofendo. Sim. Nunca digo que o cara é ladrão, o cara é sem vergonha. O cara não é. Agora quanto a Rádio Grenal me paga muito bem para mim criticar. Né? Se eu tenho que criticar, eu critico. Se eu tenho que elogiar, eu elogio. Mas é muito difícil elogiar, né? Tá, hoje em dia tá difícil elogiar. Tá difícil. Aparece cada naba aí que eu vou te contar. Ah, louco. É? Pô, nossa. Uma coisa grande. Nabas gigantescos, não. Lá Nabas gigantescas. gigantesco. Ô, Pato, e quando tu era da Rádio Gaúcha lá, tu cobriu o Grêmio, é isso? Sim, 10 anos cobri o Grêmio. E lá tu chegou a criar relação com alguém também, assim como tu... Me dava muito bem com o pessoal. Mas eram outros tempos, né? Os repórteres tinham relação com o jogador. Fui muito amigo do Tarcísio, que não está mais entre nós. Fui muito amigo do Yura, que está com a gente ainda. Yura, inclusive, saiu numa seleção do futebol amador junto comigo. Eu era ponteiro esquerdo da seleção do futebol amador e o Yura era centroavante. Depois ele foi pro Grêmio. Então eu já conheci o Yura. Eu me dizer que tu jogava bola, que tu era bom jogador. Não, eu jogava muito. Eu hoje era jogador para ganhar 2 milhões. 3. Quê? Tá de brincadeira. É louco. Tu era craque, então. Porra, sabia muito. E Tá por que louco. tu não foi jogador, Pato? Porque eu fui muito irresponsável, né? Em que sentido? Eu passei pelo infantil do Grêmio, o juvenil do Inter com o seu Abílio, onde o Cláudio Duarte me dava muita pancada, né? Porque tu era ponteiro e ele Ponteiro lateral. esquerdo, eu jogava muito rápido. Depois eu fui para o Ipiranga de Erechim, daí eu fugi 2 vezes de lá, não. Fugiu da concentração? Fugi. Eu estava para fazer o contrato meu de profissional e eu me mandei, não. Aí meu pai me disse, olha, deu para ti, né? Agora tu vai trabalhar. Ele me botou a trabalhar como auxiliar de pintor numa oficina de lambreta. Uma oficina de lambreta. De lambreta. Porque meu pai me disse, bom, eu te dei a chance de jogar, dei a chance de tu te profissionalizar, mas tu é um grande responsável, né? E aí eu digo, interessado numa coisa, eu vou largar essa situação. Aí fiquei jogando só, amador, futebol de praia, coisa. Mas jogava muito, era muito rápido. E o apelido Pato é da onde? É do meu pai. Meu pai, eu já nasci pato, né? Patinho. Sim. Né? O teu pai era Pato. Pato. E tu virou Patinho. Pato. Porque meu pai foi profissional. Teu pai foi jogador profissional? Meu pai jogou no São José e jogou no Santa Cruz, como profissional. E ele tinha um amigo que jogou com ele, que dizia que ele caminhava estranho, né? Para bater na bola e tal. O pai jogava bem, o pai era bom, mas eu joguei mais do que ele, eu acho, né? Acho ele. Não sei, Ele não tá mais aqui para te dizer. Ele está lá no céu. Mas esse amigo dele, um dia lá no treino, disse, pô, tu caminha que parece um pato, cara. E aí, tu sabe como é que é o futebol, né? Aí o pessoal começou, pato, ficou pato. Quando eu nasci, que eu sou o primeiro filho, eu nasceu o Patinho, né? E ficou. E aí virou Pato Moura. Aí depois, quando eu fui para a rádio, para a Gaúcha, lá na difusão ele me chamava Roberto Moura, né? Moura. Quando eu fui, mas daí o professor, que foi meu chefe, meu grande chefe, o professor disse, não, mas Pato pode pegar, vamos deixar Pato mesmo, né? Daí eu fiquei... E virou Pato Moura. Virou Pato. Aí fui para a Itália e tal, os caras começaram a me chamar de Pato lá, Pato, e ninguém me conhece pelo nome, né? Os caras nem sabem quem é Roberto. Não, Roberto ninguém sabe quem é. Não, só Pato.
Chegar em Roma, plantar o pato, aí é gol, né? Ah, é. Não é golaço. chegar em Roma e apertar o pato é gol. Não é gol. Então, se chegar em Roma e tiver alguma dúvida, cara, sou amigo do Pato Mori, esquece. Não tem problema. Todo mundo vai saber. Mesmo tu já tendo voltado aí há 15 anos. Sim, mas depois eu voltei à Itália, mas como turista, né? Para rever meus amigos lá, eu voltei. 2 anos depois eu voltei à Itália. Agora já faz mais de 5 anos que eu não vou à Itália. Ah, é. É. Mas um dia talvez eu volte. E aí, se a Roma ganhar algum título, tu vai querer ir pra lá, né? Pra ver os caras. Ah, se nós ganhar o título, eles vêm me buscar, né? Ah, eles vêm? Tem. Eu recebo muitos convites para voltar para lá. Recebo convite de rádio de lá, da TV de lá, porque eu fiz mais televisão do que rádio lá. Ah, é. Então- O teu rosto deve ser bem conhecido. Sim. Não, a minha lata lá tá louca. Famosa. Não, Como é que é o... Ah, como é que é o nome do argentino lá que tá na Roma? Estou muito mais conhecido lá do que aqui, mano. Tu é mais conhecido na Itália que no Brasil. Muito mais. 30 anos com a lata na TV, não. É bizarro isso. Muito. Não, mas mas a Rádio Grenal... Não foi eu criei um personagem também muito particular, então. Que era uma mistura de Paulo Santana e Lauro Quadros. Lá na Itália. É. Era o que tu fazia. Era um E com um italiano fluente. Sim, hoje sim. Eu depois de um ano eu falava italiano fluente, claro. Ah, eu tenho uma dificuldade com língua, cara. Não, eu sou italiano. Espanhol. Mas tu tem passaporte italiano? Não quis, nunca tirei. Por que não quis? Como é que tu fica 30 anos lá, cara, sem passaporte italiano? Porque eu não queria perder tempo com documento, tudo. E o meu filho, o casamento da mulher italiana não te dá cidadania. Porque tu foi casado com uma italiana, né? Ela não te dá cidadania. O homem italiano te dá cidadania para a mulher. Agora as leis estão mudando na Pois Itália. é, né? tá várias nossas Agora tem que ser filho de neto direto, né? Neto direto. Não pode ser mais bisneto, né? Pô, mas sacana. Então, mas agora tu tem um filho italiano, Sim. naturalmente italiano, nasceu lá. italiano. Isso não te dá um passaporte? Não. Meu filho não me dá passaporte. Cara, Meu filho não me dá. Nem a mãe dele pôde me dar passaporte. E aí tinha que... Muita burocracia. Função. E aí eu digo, deixa assim. Sou brasileiro mesmo, vou morrer no Brasil. É o meu país, né? Meu país. Não, mas tia, tu ganhava bem lá então, meu, porque... Eu tive uma época. Porque, cara, um trabalho diferente, na TV. Eu cheguei a ter 5 empregos, pô. Eu trabalhei em Nápoles, eu tinha uma televisão em Nápoles, que eu trabalhava. Tu pegou o título do Maradona também, então. Sim. Eu trabalhei 3 meses na televisão. Aí um dia eu cheguei para trabalhar lá na TV, o portão estava cerrado, estava fechado. Eu digo, pô, eu não estou atrasado. O que houve aqui? E tá o portão cerrado, o programa tem que entrar no ar daqui 20 minutos. Aí eu chamei o porteiro, eu digo, meu amigo, como é que tá fechado aí o portão aí? A senhora, vieram aqui, fecharam o canal. Aí eu fui me informar de quem era o canal. Aí foi melhor eu deixar aquele salário, né, que eu tinha para deixar. Era a máfia, né, Camorra, né? Ah, é? Aí era melhor não mexer nisso, né? Mas a máfia italiana existe mesmo, é um negócio... Porra, e como existe? E o que é uma máfia italiana? Me explica assim, tipo, eu sou leigo e ignorante. Sim. O que é a máfia italiana? A máfia italiana comanda facções, comanda... Uma espécie de tem PCC da introdução, vida. tem introdução na finança, tem introdução no comércio. Claro que a máfia nasce na Sicília, né? Mas depois ela foi criando ramificações, né? Então tem... Uma facção criminosa. Tem, por exemplo, a máfia que se chama Camorra, que é a máfia napolitana. É uma máfia criada em Nápoles, né? E aí eu fiquei sabendo que o proprietário estava meio... A situação dele era meio confusa, entendeu? Eu digo, não, o salário está muito bom, está ótimo. Deixa assim. Aí, Porque assim, o que eu ouço falar é que em Nápoles o negócio é muito feio.
Tipo assim, tanto que o Spalletti, né, teve o carro roubado antes de ganhar o título, roubaram o carro dele lá e aí... Spalletti, né, que hoje é técnico da seleção italiana, né? Sim. E aí roubaram ele e disseram assim, a gente te devolve se tu for campeão italiano e tal. Sim. Quando o Napoli ganhou, né? Deve ter 2, 3 anos, acho que o Napoli ganhou. E aí eles ganharam e tal e devolveram o carro para ele. A máfia diz que Napoli lá é muito sinistro. Não, é forte. A máfia napolitana é muito forte. Não, talvez, não comparada com a máfia siciliana, né? Que é aquela onde nasce a origem, né? A máfia napolitana é muito forte. Muito forte. E tu viu o título do Maradona de perto. E do Careca e tudo mais. Careca. Eu levei Maradona, inclusive, como convidado de um programa que eu trabalhava em Roma. E me lembro desse episódio que a televisão, não eu, a televisão deu um carro, me parece que era um Renault, como cachê para o Maradona. E o empresário dele era o Coppola, que depois ele acabou largando de mão o Coppola, né? E o Coppola disse, olha, é 1 hora e é um Renault, era um carro 0 km para ele. E lembro dessa imagem, tenho essa imagem, que depois de 1 hora o Coppola, no momento da publicidade, entrou no estúdio e disse, olha, terminou, Diego terminou. Disse, não, mais 5 minutos aqui, pô, 1 hora agora completou. Não, terminou. E estava na publicidade. E aí o Diego pegou tinha uma senhora que estava vendo o programa, estava no estúdio, vendo, o programa tinha público. Tá. Pegou uma laranja, uma plateia, pegou uma laranja, uma senhora estava com uma laranja na mão, e saiu fazendo balãozinho com essa laranja de dentro do estúdio. O Diego era gente boa, viu? Pena que depois caiu na droga. Mas ele começa lá em Nápoles, né, a se drogar, né? Não, parece que ele vem já da Espanha, já... É no Barcelona que o negócio desgringou. Começa. E, bom, ele chegou num estado tal que o Moggi, que era o diretor esportivo do Napoli na época, era um homem forte, inclusive diziam ser mafioso, sei lá. O Moggi, certa vez, me disse, olha, o Diego está numa situação que eu vou buscá-lo de manhã para treinar e ele não consegue levantar da cama. Caralho, e mesmo assim fez tudo que fez lá em Nápoles, cara. Melhorou muito, né? Puta merda. E ele, o Careca, pelo amor de Deus. O Diego foi extraordinário. Brincava, né? Tia, tu pegou a melhor época do futebol italiano, né, tia? Impressionante, cara. Cara, tu peguei pegou todos os Gullit, anos 90, cara. Peguei Gullit, peguei Rei, cara. Peguei Kaká. Van Basten. Van Basten. Peguei Platini, com quem eu tive uma pegada forte. Como assim? Platini. Eu entrei, invadi, porque terminou o jogo, eu invadi o vestiário da Juventus, o jogo Roma-Juventus em Roma, e eu disse pro câmeraman, vem comigo, que agora eu vou no Platini. E aí eu fui com o microfone, ele deu um tapa no microfone. Aí eu enlouqueci, né? Queria matar ele. Digo, tu és um francês de merda. Mas tu falou italiano. Sim, italiano. Como é que é francês de merda? Merda. És uma merda. Merda. És uma... sei um francês de merda. Não sei outro. Ele ficou furioso. Eu digo, não, é isso aí. E já tem para ti também. Eu botei na mesma, né? Caralho. Uma briga feia com ele. Com o Platini. Muito mascarado, né? Platini era uma máscara. Tá preso aí por causa daqueles esquemas da FIFA lá. Ele tá fudido. Não sei que fim levou. Ele tá fudido. Michel Platini jogava muito, né? Tito, tu viu aquele time da Eu vi Baresi jogar, né? Aliás, eu era a única pessoa que conseguia fazer rir o Baresi. Eu tinha um programa que eu trabalhava na TV em Milano. E o Baresi era, um dos... Milan, né? Trabalhava no programa, mas jogava ainda.
Ele trabalhava no programa? para trabalhar no programa. Ele era Comentarista? Assim? tipo comentarista, como nós temos aqui. Mas ele ainda jogando era comentarista? Jogando ainda. Nunca tinha visto isso. E eu fazia minhas palhaçadas e tal, e eu conseguia fazer o Baresi rir. Sério? O apresentador dizia, pô, tu é o único cara que consegue fazer o Baresi rir. Esse sim jogava uma barbaridade. Pepe Baresi. Jogava muito, né? Tá louco. Eu vi Maldini Chireia também. jogar, Maldini, vi Chireia jogar. Mas, ô Pato, o Platini, tu falou do Platini, a Juventus do Platini perde pro Hamburgo, que no fim acabou perdendo pro Grêmio a final de 83. Sim. Aquele time da Juventus de 83 do Platini, de fato, era um fenômeno. Uma máquina. Assim, uma máquina. Zoff no gol. Era muito bom. Tinha o Zoff. Quem é que tinha naquele time da Juventus? Platini. Eu acho que tinha o Esquilache. Não. Esquilache. Totó Esquilate. Totó, eu acho que estava naquele time também. O Esquilate é dos anos... a Copa de 90, aquele artilheiro da Copa de 90. Mas ele estava naquela Juventus. Tava? Acho que estava. Quem mais que tinha naquela Juventus? Vieri, não, Vieri depois. Na Juventus tinha Tardelli, que jogava pra caramba. Tardelli. E eles ganharam o Scudetto, imagino eu. Sim, Juventus, eu não sei quantos Scudettos. Não. Tá, mas na época ali até deu um problema lá, que eu até vi uma série. Na Itália, o tempo que eu estive lá, a Juventus foi o time que mais ganhou o Scudetto. Né? Na época eles ganharam uns 10 seguidos. Assim. A Juventus é uma máquina. O Genalielli, né? Proprietário da Fiat, né? O dono... O Genalielli. E deixa eu perguntar uma coisa. O Berlusconi que tu falou ali, ele era... O que o Berlusconi é... Ele gostava também de assediar as pessoas, né? Minha esposa trabalhou com ele também na TV, né? Ele gostava de dar uma olhada no camarim das gurias, né? Tá brincando, tia? Aí eu disse pra minha esposa, como eu ia sempre buscá-la, né? Uhum. Eu digo, eu vou demolir com ele, né? Então, tu avisa ele que o camarim é para vocês gurias, né? Que ela trabalhava num programa na televisão, ela e mais 2 meninas. E ele gostava de dar uma espiada, não, Duda. E aí não dá, né? Tá brincando, velho. Quando ele chegou aí dar uma cantadinha na tua esposa? Não chegou a esse ponto, mas ele gostava de ir lá e fazer piadinha, entendeu? Olhar as gurias se vestindo, né? Que barbaridade. E aí eu fiquei muito irritado com aquilo, né? Mas chegou a brigar com ele? Não. Tu intimou? Não cheguei a intimar porque nas vezes que eu fui buscá-lo, eu não vi ele no camarim. Depois a minha esposa me disse que ele parou com essa coisa assim de dar uma olhada, né? Sim, essa mania de invadir o camarim. Dar uma olhada na festa. Porque ele é um cara muito poderoso, né? Era, óbvio, só faleceu, eu sei. Já subiu, já. Sim, eu sei. Mas ele é um cara muito poderoso. Muito poderoso. Ele mandou na Itália, né? Por um bom tempo, foi primeiro-ministro, né? Pois é. Eu lembro da época do Milan ali, ele era primeiro-ministro, né? Não, ele foi o cara na Itália, tá louco. Não sei se tu ia te dar muito bem, né, se tu fosse bater com ele de frente. Não, mas ele na época não era primeiro-ministro, ele tinha recém comprado as televisões, os canais de televisão, né? O poder dele residia nisso, de ter os meios de comunicação. Sim, ele passou a fazer a concorrência para a RAI, né? Que até então só existia a RAI 1, RAI 2 e RAI 3. Não existia outro canal de televisão na Itália. E aí surge a família Berlusconi, com o pai, Silvio, comprando essas 3 frequências, que era a Itália 1, Canal 5 e Rete 4. Rete 4 eu apresentava um programa de... Tu era funcionário do Berlusconi, então? Eu tinha contrato por programa, né? Por temporada. A Rede 4 eu trabalhei num programa que era um negócio de loteria, coisa, eu fazia entrevista com os caras na rua, mas uma entrevista assim, de sacanagem, tudo, né? Sim. Depois na Itália 1, daí eu fui trabalhando no programa no estúdio. E depois na RAI eu fiz o Mundial de 94. Porque 90 foi na Itália, 94 foi na Itália, nos Estados depois, Unidos. nos Estados Unidos. Aí eu não fui aos Estados Unidos, a RAI me fez uma proposta, eu trabalhei num programa que esperava o jogo, né? Um pré-jogo. Pré-jogo, exatamente. Ti, como é que é pra ti, tipo assim,
Tu compara trabalhar na Grenal com o que tu fez na Itália, não? Como assim, compadre? Tipo assim, o que tu faz na Grenal, ele é parecido com o que tu faz na Itália ou nada a ver? Não, tem muita coisa. Eu era muito crítico também lá, mas eu era muito irônico, né? E eu acho que tu é irônico também, que Não, que acho que os caras não pegam a tua ironia muito, os caras acham que tu é sério. Não, mas eu era muito crítico em relação também a Roma, né? Eu metia o pau, né? Eu não levava ninguém livre, né? E mesmo assim tinha uma baita moral com Sim, claro que eu puxava mais para Roma, né? Claro. Eu era o identificado, tipo Claro. o Paulo Santana. Sim, o identificado com o Identificado. clube, óbvio. Por isso se criou esse legame, essa ligação, né? Forte. Eu Mas com os a caras sabiam que tu torcida. era brasileiro, né? Sim, claro, pô. Sabiam que E eu- não tem problema, tipo, tipo, ser de outra nacionalidade e ter tanta moral lá na Itália, cara. Comigo não teve esse problema. Claro que eu recebi ameaça de morte, foi pelo torcedor da Lazio. O torcedor da Lazio me odiava, né? Mas imagina. Então, A rivalidade é eu muito grande. meti a mão muito grande, eu meti a mão forte com a Lazio, né? Eles me ameaçavam de morte, né? Porque a Lazio, a rivalidade É muito grande, muito né? grande, né? Então, muitas ameaças de morte, inclusive a minha ex-esposa, certa vez foi lá na televisão me buscar, e ela estava na antessala ali me esperando terminar o programa. E quando deu a publicidade, ela me chamou e disse: eu vou embora, porque ligaram agora aqui, eu respondi o telefone, a secretária tinha ido no banheiro, e ela respondeu o telefone. E o cara disse para ela: olha, eu estou aqui botando a minha roupa aqui, que eu estou indo na TV, que eu vou dar um tiro na cara desse pato aí. Eu sou torcedor do Lazio, eu tinha metido a mão com a Lazio, forte. Eu vou dar um tiro nele. Estou saindo de casa agora. Minha esposa se apavorou, né? Eu disse: então vai embora para casa. Aí eu voltei da publicidade, eu disse: bom, minha esposa me informou que tem um cidadão que está se arrumando aí em casa para vir me dar um tiro. Então eu estou aqui, né? Estou esperando agora. Temos mais 1 hora de programa, né? Então eu vou ficar aguardando o senhor vir aqui agora me dar um tiro, né? Até hoje o cara não apareceu. E a minha esposa dizia que eu era louco, que eu estava fora da casinha. Por isso, quando o Kenny Braga levantava para dar em título, achava tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mas o cara queria dar um tiro, o outro... Sim. Não, eu morava do lado da casa do cara que foi muitos anos primeiro-ministro da Itália. Chamava Almirante... Puta, Bom, então eu tinha proteção da polícia 24 horas, entendeu? Ele era primeiro-ministro, foi muitos anos o primeiro-ministro italiano. E eu tinha proteção, não era proteção para mim, era proteção para esse primeiro-ministro, entendeu? Sim, Eu consequentemente... tinha polícia 24 horas na frente da minha casa. Então, por isso tu aprontava. Não, e aí quando o almirante morreu, que subiu, Acabou as proteções. acabou a proteção, primeira providência, os caras me roubaram a minha moto e o meu carro no mesmo dia. Tá brincando, velho. Eu saí de casa e disse: não, eu vou de moto trabalhar. A Itália é perigosa, Daí sim, não cara. estava a minha moto na frente de casa. Digo: vou ter que pegar o carro, vou ter que ir de carro. Vou lá fazer queixa na polícia, né, que a moto não está aí. Fui lá, o carro também não estava no lugar. Levaram a moto e o carro numa noite. Sensacional. Né? Depois me mandaram mensagem para a TV, né? Claro, uma mensagem não assinada. Fomos nós. O pessoal da Lazio. Claro. Levaram embora. Não, meu amigo, não. Não, a rivalidade é muito pior do que... Não. Inter, A rivalidade entre Roma e Lazio, Deus o livre, tá louco. Pô, corajoso, hein, tia? Tu metia a mão nos caras, velho, tá louco. Mas o cara te ameaça, não. O cara que tem que fazer alguma coisa pra ti de mal, ele vem e faz. Tua moto, velho, é foda isso. Não, mas roubaram, né? Eles levaram embora. O cara não veio me dar o tiro, mas levou a moto e o carro, né? Ao mesmo tempo. Carrinho zerinho, né? Tá, opa, vê aí se o Ancelotti respondeu, vamos ver. Abre aqui, vamos ver. Atenção, enquanto o Pato vai ver se o Ancelotti respondeu pra ele,
Deixa eu dizer aqui, ó, que todo final de assado sempre tem presente. E hoje o Pato vai receber um presente. Pá, sensacional. Vamos ver se vai atenção. Tem até presente, o cara. Tem presente, não. Tu não vai embora de mão abanando. Opa! Pensando que, tia. Não, mas a carne, essa carne aí... Vamos ver, Não, o cara ainda não respondeu. Ainda não respondeu. Ainda não. Não, mas amanhã eu mando uma mensagem pra ele. Amanhã ele responde, amanhã ele... Olha aqui, ó. Neugbauer, tá? Nosso parceiraço que acompanhou aqui o assado hoje com Roberto Pato Moro. Então o Pato Não, vai levar muito pra bom, casa maravilhoso. esse Neugbauer aqui. Esse aqui é o primeiro presente, Pato, Sim. do Neugbauer chocolatinho, pra te adocicar a tua Bah, vida, eu- ser um sabe, cara mais light. Eu não posso comer comida salgada sem depois provar um chocolatinho. Então vai ter chocolate pra ti. Tá? Pra te adocicar a tua vida, cara. Tu anda muito amargo lá na Grenal. Não tô, né? Tá. Eu tenho que melhorar um pouco, né? Muito amargo. Pá. Ó, além disso, tu já falou que teu guri faz... É o teu que guri os que faz o guris assado? Os guris me provocam, não. É teu guri que faz o assado? É. Então olha aqui, ó. Tu vai levar pra casa o sal original de parrija Collab do Dagarbi com Dom Fiorello. Ele então, aprendeu a fazer churrasco e agora só quer fazer churrasco. Ah, então. Ah, só churrasco. Mas Ontem ele disse pra mim, pai, vem aqui ver o jogo Roma-Milan e eu vou fazer uma carbona pra ti. Que ele faz uma carbona que é Pô, brincadeira, imagino né? que a massa deve ser uma delícia. Aí cheguei lá, churrasco. De novo, churrasco. ele tá só Mas pela- aí comprou a costela pra mim, né? Porque ele disse que eu não gosto de picanha. Né? Pegou já o Neugbauer de chocolatinho branco. Olha aqui, ó. Então, ó. Dom Fiorello tá oferecendo pro Pato. Isso aí eu vou dar pra ele. O Pato vai levar pra casa também. Tá aqui, ó. Obrigado, Dom Fiorello, conosco também. Sal oficial do assado. Se você ainda não tem, entra lá Que é em isso aí? Empório GP Sal de parrija pra ti, claro, pra te fazer um churrasco. Muito obrigado, cara. Tá aí, ó. Muito obrigado. Eu pensei Além até das que eu que ia ter que te pagar. Não, pagar nada, tio. Uma honra. Roberto Pato Mori. Pato, eu quero que tu olhe para aquela câmera e fala para as pessoas se inscreverem no canal em italiano. Em italiano? É claro, não, se inscreve no canal. Per cortesia, iscrivervi nel canale di Duda Garbi. Duda Garbi é o sujeito que vi fará feliz. Opa, tu vê que o nosso canal é internacional, cara. A gente já tá falando italiano. Per tutti, tutti, te. Só sem falar tutti. Tutti. Tutti é tudo. Buona gente, tutti buona gente, buona buona gente. gente. Tutti buona gente. Andiamo a cena. Então olha aqui, andiamo ó, a o cena. Pato Moro já vai deixar aqui oficializado que em breve Carlo Ancelotti vai vir aqui no assado, né? Se Deus quiser. Por que tu riu, cara? Se Deus quiser. Obrigado, O homem Patinho. agora Que prazer, treina a hein? seleção brasileira. Ah, né? então agora é Agora mais é fácil. complicado. Roberto Pato Moro, senhoras e senhores, uma salva de palmas. A gente fica por aqui até o próximo Um abraço, assado. obrigado, Dudu. Tchau, gente. Ó, escutem ele na Rádio Grenal. hein? É isso Tamo aí, junto. é isso aí. Tchau.